Eu conheci o anime Come Não Consegue Se Comunicar pela minha psicóloga, porque eu também tenho alguns problemas de comunicação e ansiedade social. E aí, quando eu comecei a assistir, eu gostei bastante do anime, mas eu não acho que ele seja bom só por representar um problema rotineiro para muitas pessoas. Claro, no anime também é tudo muito exagerado, né? Mas eu acho que tem várias camadas. Antes de tudo, eu gosto de lembrar que esses são apenas os meus pensamentos sobre essa determinada obra. Você não é obrigado a concordar com tudo que eu falo. Se for pra falar alguma coisa nos comentários, por favor, faça isso com respeito. Eu também quero pedir pra vocês deixarem um like, comentarem algo que não precisa ser relacionado com o vídeo e se inscreverem no canal, porque assim vocês passam a crescer a nossa comunidade, a crescer o meu canal e passam a receber mais dos meus vídeos e vídeos parecidos. Então, Come Não Consegue Se Comunicar, na verdade, é um mangá que é publicado no Japão desde 2016 e que acabou agora no início de 2025. Só que esse vídeo não é pra falar do mangá, é pra falar do anime especificamente, que foi feito há 2 anos atrás. Na verdade, quase 3 anos atrás, foi em 2022, feito pela Netflix, né? É um anime que tem 2 temporadas e eu só vi o anime, então eu não tô aqui pra falar nada sobre o mangá. E a história basicamente conta a história da Komi, que é uma menina que tem um pouco de dificuldade de comunicação, né? Ela tem ansiedade social, e isso é retratado de uma forma bem exagerada, mas a história basicamente é dela, então a gente segue a história dela. E aí é basicamente uma menina que trocou de colégio recentemente, acabou de entrar no ensino médio, não conhece ninguém da sala, e por ela ter esse problema de comunicação, fica muito mais difícil dela ter relações com as pessoas e ter essa conexão. O que deixa o anime muito cômico é que, na verdade, eles retratam tudo isso de forma exagerada, como eu falei. Então, todo mundo na escola acha a Komi extremamente bonita. É aquele tipo de personagem que, tipo, te deixa meio mal, né? Tipo, não sei como falar com essa pessoa porque, enfim, parece que ela tem uma aura, assim, né? De, tipo, sou muito bonita e sou muito acima desses meros mortais. Então, sim, a galera lá endeusa muito ela, protege de tudo que acontece em volta dela, né? E aí a galera da sala dela acaba achando que ok porque ela não falar, né? Ela nunca fala pra absolutamente nada, ela não consegue se comunicar de nenhuma forma de fala, né? Então, assim, a galera acha que, beleza, ela é uma deusa suprema e ela não precisa se rebaixar pra falar como nós, meros mortais. E por conta disso, eles sempre sabem o que ela tá falando por trás, digamos assim, né? Ou meio que assumem isso. Isso porque ninguém sabe que ela tem uma ansiedade social extrema. E aí a gente também segue muito o ponto de vista do Tadano, que é um garoto que também é novo na escola, que acabou de entrar no ensino médio e tá na mesma sala que a Komi. E aí ele só quer começar o seu ensino médio como um ser humano normal, sem problemas, só que a galera da sala dele não gosta muito dele pelo simples fato dele ter ficado do lado da Komi, né? Na disposição da sala, ele senta do lado da Komi, e aí todo mundo fica meio enciumado. E aí nesse primeiro dia de aula, o Tadano tenta seguir o plano dele, de ser uma pessoa comum com amigos comuns, só que infelizmente a sua primeira tentativa é de falar com a Komi, e aí não dá muito certo. Então em determinado momento a Komi consegue se abrir com ele da sua forma, então ela passa a escrever no quadro de giz da sala e eles começam a conversar dessa maneira. E aí a Komi conta pra ele que ela tem essa dificuldade de falar, né, e de se comunicar, mas que não é porque ela não quer conhecer as pessoas. Na verdade, ela tem um sonho grande de fazer 100 amigos. E aí o Tadano se intitula seu primeiro amigo e diz que vai ajudar ela a conseguir os 100 amigos. Infelizmente, o anime não teve prosseguimento, então eu não sei qual é o desfecho da história. Como eu falei, eu nunca li o mangá. Inclusive, estou me interessando porque eu quero saber o desfecho da história. E é incrível como a Netflix consegue sempre cancelar as séries ou os filmes, as obras que eu sempre gosto. Enfim, eu acho que esse anime, na verdade, ele não é aquele tipo de anime que é épico e uma aventura incrível. Na verdade, ele é só uma comédia romântica ali, né? Onde tem essas partes muito engraçadas pelo exagero que se faz. E é o que eu acho que fica cômico dentro da obra. E aí eu acho que ele acaba virando aquele tipo de anime que você assiste, não é exatamente um anime, né? Mas é aquele tipo de obra que você assiste pra descontrair. Quando você chega de um dia cansado e você não quer pensar muito e você só quer se divertir, é esse tipo de série que você vai assistir, esse tipo de filme que você vai assistir. E aí foi quando eu conheci o Come Não Consegue Se Comunicar. Mas eu também acho que, assim, a primeira parte da temporada, os primeiros episódios, eles são realmente muito bons. E aí depois ele vai dando uma caída, e aí depois ele só aumenta de novo, ele só começa a melhorar de novo lá pro final da segunda temporada. Então vamos começar por aquilo que eu tô falando desde o início do vídeo, o exagero de tudo. Então vamos começar pela Komi, que tem esse problema de comunicação e de interação social. Sim, ela não é a primeira personagem dentro de animes que é representada dessa forma, mas eu acho que ela é a primeira que a gente vê que é a personagem principal. Também tem outros personagens
que acabam tendo essas representações muito absurdas de outros problemas. Por exemplo, a gente tem a Yamai, que é uma personagem que é yandere, então ela sempre tenta ficar próxima da Komi de todas as formas possíveis. O primeiro episódio que ela aparece com foco, pra vocês terem uma ideia, é ela sequestrando o Tadano porque ela tá com ciúmes porque ele tá muito próximo da Komi. Ela é aquela personagem que tenta proteger a Komi de absolutamente tudo, e inclusive tá tentando tirar fotos da calcinha dela constantemente. A gente também tem a Agari, que é uma menina que é tímida, mas que gosta de ser tratada como capacho. Então ela é aquele tipo de pessoa que, tipo, ela mesma fala pra Komi, né, que pode me tratar como sua cachorrinha. Então é claramente uma representação de submissão. Temos Nadime, que é personagem não binária e amiga de todo mundo. É Elo, basicamente, que faz a Komi se aproximar de todo mundo que ela conhece, só que às vezes Elo faz isso de forma bem exagerada e um pouco forçada na maioria das vezes. A gente tem, por exemplo, a personagem Nakanaka também, que na série, né, no anime, é representada como uma pessoa que tem síndrome da sétima série. Essa não é uma síndrome verdadeira, né, de um transtorno e tal. É só um termo japonês para definir as pessoas que meio que usam termos ficcionais na vida real. A gente pode traduzir isso aqui no Brasil como pessoas que acham que vivem em animes de fato. Então a Nakanaka, ela sempre acha que ela é uma grande vilã e uma grande protagonista, e a Komi é uma princesa que ela tem que salvar. E, tipo, tudo é muito exagerado, como se ela estivesse fazendo parte de um anime épico e fantasioso. E claro, esses foram só alguns exemplos de personagens que foram introduzidos nos primeiros episódios, são os que mais aparecem ali na primeira temporada, e aí depois os outros foram sendo introduzidos mais pro início da segunda temporada. Então os outros, eles foram sendo introduzidos como narcisista, como uma menina que adora limpeza, um valentão, uma pessoa lerda. Então a gente vê que, na verdade, todas essas representações são representações de personalidades, né? E aí eu achei interessante o anime fazer isso, porque ele mostra como as pessoas ainda podem ser muito diferentes, mas ainda assim ser amigas. Então ele também dá um foco muito grande e tenta fazer isso de uma forma, na verdade, que eu achei um pouco excepcional, né, pra fazer a parte da comédia ali do anime, de fazer esse foco exagerado em personagens determinados. Então, igual eu falei, na Nakanaka ela acha que tá num super anime, e aí eles fazem posições de câmera e poses que ela faria como se ela estivesse realmente dentro de uma ficção. Eles focam nas expressões faciais muito absurdas da Yamai, que tá literalmente babando pela Komi. E aí o anime também tem essa parte do romance que eu falei, né? Ele é tipo uma comédia romântica. Então, como o Tadano foi o principal amigo da Komi, que foi a principal pessoa que ajudou ela a começar a ter outros amigos, eles começaram a ter uma relação um pouco mais próxima, né? Eles começaram a se aproximar bastante, e aí, com o passar do tempo, eles foram se apaixonando um pelo outro. Só que essa parte do romance, nesse anime, demora muito, e pelo que eu vi no mangá também. Então, assim, é uma parte que a gente não chega a um desfecho, igual eu falei, e eles só começam a se aproximar romanticamente no final da segunda temporada, que é quando os dois começam a ter noção de que eles estão apaixonados um pelo outro. E assim, de certa forma, isso não é ruim, porque esse não é o foco principal do anime, né? O foco principal e o objetivo do anime é fazer a Komi se comunicar e ter 100 amigos, esse é o objetivo. Mas o romance, ele fica ali como um segundo plano, que eu achei que deveria ter mais cenas, porque eu achei muito fofo. E outra coisa que eu achei, na verdade, bem interessante no anime, que o autor fez, né, foi fazer a Komi ter expressões de gato. Então, algumas vezes ela tá conversando com algumas pessoas, e quando ela se interessa pela conversa que ela tá tendo, ela fica com orelhas de gato. Claro, isso não acontece na vida real, né? A galera em volta dela não tá vendo as orelhas de gato e nem nada. É só uma forma do público, tipo, do autor fazer o público entender os pensamentos e as emoções da Komi. Então acaba que, no senso comum, para a maioria das pessoas que não tem gatos, principalmente, o que mais é falado é: gatos são chatos, eles não brincam, não precisam de atenção, são independentes. Então, tipo, todo mundo tem essa visão de senso comum dos gatos, e eu acho que foi isso que o autor quis retratar na Komi. De tipo assim, as pessoas não precisam dar atenção a ela porque ela é independente e consegue fazer as coisas sozinha. Ela não precisa dar atenção a ninguém porque ela é superior. E eu acho que quem tem gato em casa sabe que não é bem assim. Claro, também depende da personalidade do gato, né? Mas assim, a maioria deles gosta de brincar, eles gostam de conhecer coisas novas, alguns deles gostam de sair. Então eu achei interessante o autor puxar esse lado dos gatos pra Komi, né? Até porque ela também tem uma grande conexão com eles dentro dos episódios. Além disso, a gente também tem muitas expressões que ela faz que ela não precisa falar para nós, do público, né, entender o que ela está pensando ou o que ela quer fazer.
E aí a gente também tem a parte onde o Tadano, que apesar de não ser o principal, ele faz um certo papel de protagonista ali, porque a gente vê muitas cenas dele. Quando ele está junto da Komi, ele entende os pensamentos dela sem ela precisar falar também. Então, muitas das vezes, ele faz o papel de narrador pro público, né? E aí a gente fica meio que na cabeça do Tadano, a gente entende o que a Komi tá pensando pelo que ele está falando pra gente. E mesmo assim, mesmo que o Tadano faça esse papel de narrador muitas vezes, a gente também tem a própria narradora, que é a narradora mesmo, que não é ninguém ali, sabe? Nem nenhum personagem. E aí, muitas das vezes, ela fala interjeições, ou então ela fala os pensamentos da Komi, ela fala coisas importantes, ou só traduz pra gente, né? Porque muitas das vezes existem cenas ali onde parece que a gente tá dentro do mangá, onde tem as falas dos personagens mesmo, escrita na tela pra gente. Uma coisa muito interessante que eu achei é que o autor fez foi fazer a narradora falar em todos os episódios, independente do tempo, né, se foi no início ou no final do episódio, todos sem exceção a narradora fala que quem tem ansiedade social luta internamente com essa condição e não significa que ela não queira formar conexões. E isso é muito importante, porque muitas das pessoas na sociedade não entendem o que é ansiedade social, não entendem porque as pessoas não conseguem se comunicar. E mesmo que você não saiba o que seja, para você ter um mínimo de empatia, para você entender que essa pessoa tá se esforçando fazendo o que ela tá fazendo. Ela tá se esforçando falando um oi pra você, que seja, sabe? E a gente também, na verdade, tem muitas cenas extras, eu não sei se em todos os episódios, mas muitos deles existem cenas extras, onde a gente vê cenas aleatórias ou então cenas, tipo, prolongadas daquilo que já estava acontecendo. Não serve de muita coisa, pra ser sincera, mas é um fofo, sabe? É só uma coisa ali, um charme pra dar pro episódio. E agora, por que eu falei que a primeira temporada ficou um pouco chata, né? Então, no início, pra mim, foi tudo muito maravilhoso. Porque, primeiro, eu estava passando por uma situação minimamente parecida, então eu consegui ali me identificar com ela. E também porque eu nunca tinha ouvido falar nem do anime nem do mangá. Então eu tava ali, era tudo muito novo pra mim. Eu não conhecia o personagem, não conhecia o contexto, não sabia nada da história. O episódio ele inicia e a gente fica tão confuso quanto as pessoas dentro do anime, sabe? Os outros personagens ali, eles também não entendem a Komi, beleza, nós públicos também não estamos entendendo. E aí, quando ela começa a se abrir com o Tadano e a gente começa a entender a história dela, a gente passa a simpatizar com ela porque a gente entende que ela não é essa pessoa arrogante que todo mundo pensa que ela é. E aí, os outros episódios, eles acabam sendo bons também porque eles introduzem esses primeiros personagens. E eu achei isso muito interessante porque são os primeiros amigos dela. A gente simpatiza muito com isso. Ah, e eu também esqueci de falar, né, antes. Mas todos os episódios, eles têm no mínimo 3 missões. Não são exatamente missões, assim, que ela necessita passar, né? Não são missões listadas. É de, tipo assim, momentos da vida dela. Então, hoje eu vou passar o dia na piscina com os meus amigos. Aí essa é a missão 1 do dia. Aí depois, na outra missão, ela tá brincando na neve com os amigos. E aí, tipo, é como se fossem cenas cortadas de dias diferentes, né? Existe uma passagem de tempo entre elas. E aí, quando eu comecei a assistir, na verdade, eu achei que cada missão que a Komi faria, ela faria um amigo diferente. Mas eu acho que esse não é o intuito do anime, né? Ele realmente quer mostrar que existem conexões de verdade, amigos de verdade que a Komi pode fazer. E, sinceramente, não existe nenhuma pessoa no mundo que consiga formar conexões de amizade mesmo com uma pessoa a cada dia. Então acho que o anime ele quis trazer um pouco dessa parte mais real da vida, assim, né? Só que pra mim, depois de um tempo, isso começou a decair. De tipo assim, a gente só via as mesmas pessoas, os mesmos personagens indo pra cada lugar diferente. Não parecia ter uma grande evolução, nem da parte da Komi, da sua comunicação, nem de fazer novos amigos, então isso ficou bem chato. E aí eu acho que assim, pra você assistir um episódio ou outro, até pode ser, mas pra você maratonar isso, é muito difícil de engolir. Então, pra mim, eu só consegui continuar porque eu me forcei a continuar pra poder gravar o vídeo. Então, eu acho que é só no início da segunda temporada que isso começa a evoluir de novo, porque a gente tem novos personagens, a gente tem o romance do Tadano e da Komi pra evoluir, que mesmo que evolua aos poucos individualmente, mas ainda assim a gente vê um caminhar. Então, assim, eu acho que o anime, ele é muito bom e vale a pena de ser visto, mas assim, igual eu falei, não tem um desfecho, então assista sabendo que você não vai saber o final da história. Assim, a não ser que você queira ler o mangá, né, porque ele tá aí pra quem quiser ler. E aí eu não vou prometer nada, mas talvez eu leia o mangá só pra ter uma outra perspectiva da história.